O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. E o evangelho que a igreja nos apresenta para celebrar esta solenidade é o evangelho das bodas de Caná. O primeiro milagre que Jesus realiza no evangelho de São João, inaugurando o tempo da sua manifestação pública. É nesse momento desse milagre em que as pessoas reconhecem pela primeira vez que eles não estão diante de um homem comum, mas que eles estão diante do Filho de Deus, do Messias. Eles estão diante de Deus mesmo. E, portanto, a mãe desse homem não é também qualquer mulher. Ela é a mãe do Filho de Deus, ela é a mãe do Messias, ela é mãe de Deus humanado, de Deus que se fez homem. E aí todos os títulos que nós pudéssemos encontrar para dar a Nossa Senhora, todo o elogio que possamos fazer, eles se transformam em nada, diante do elogio perfeito que só Deus pode lhe dar, que só Deus pode lhe dizer, porque propriamente só Ele pode chamar Maria de mãe, de modo perfeito e absoluto. Esse é o maior elogio que um ser humano sobre a face dessa terra teve a graça de receber. Imagine, o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, chamar uma criatura de mãe. E ele não está dizendo isso metaforicamente. Ele não está dizendo isso como se fosse, não, minha mãe. E aqui, portanto, seria o lugar mais bonito, né, para ele chamá-la de mãe. Contudo, não. Ele não a chama de mãe. Ele a chama de mulher.
porque Ele quer que você entenda que o que está se passando aqui, neste Evangelho, deve se passar na sua vida. E hoje, de um modo especial, nós pedimos a Deus que se passe na vida do povo brasileiro. Nós estamos pedindo a intercessão da mulher do Apocalipse, da segunda leitura da missa de hoje. Da mulher que traz no seu ventre o Salvador da humanidade. Contra essa mulher se levanta o dragão, a antiga serpente. Então, só de Jesus chamá-la de mulher, eu já sei que não se trata de qualquer cena, mas nós estamos aqui resolvendo o paradigma, o problema que se dá na primeira página da Bíblia: o pecado, a maldade que entrou no mundo para destruir, para aniquilar a humanidade. Havia uma mulher que foi derrotada no paraíso. Havia uma mulher que, pela mentira, por se iludir com as palavras de Satanás, desobedeceu a Deus. E agora está ali, numa festa de casamento, símbolo da felicidade, da família original, da felicidade original, símbolo do céu. Casamento deveria ser isso, um céu, nem sempre, mas deveria ser. Pelo menos no dia da festa é um céu. Todos os sonhos realizados. E ali, a mulher que vai dar a resposta que a serpente, que o diabo precisa ouvir na sua vida e na vida da nação brasileira. O vinho estava acabando. Portanto, o paraíso estava indo por água abaixo. A tristeza, o desalento, bate um desespero quando você não tem respostas prontas para o que você vê. Eu acho que esse momento, muitos no Brasil, muitos vivem esse desespero. E se nós tivéssemos um pouquinho mais de empatia, quase que toca hoje no meu coração e no seu coração a dor de tantos brasileiros. A dor da fome, a dor da indiferença, a dor do abandono, a dor de tantas crianças sem futuro, porque aquilo que é o básico e o fundamental não chega. Esgoto. E aí, nossas crianças, ainda no ventre da mãe, uma mãe adoecida, crianças que nascem adoecidas. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que o cérebro médio do brasileiro está abaixo do necessário para que as sinapses cognitivas mínimas aconteçam. Eu sei que é pesado dizer isso, uma pátria de retardados, de atrasados. É porque não se comeu, porque doenças que não podiam acontecer, aconteceram, porque traumas de violência doméstica ainda assolam essa nação. É uma das nações que mais violenta a mulher, onde ainda é preciso dizer para as pessoas que uma criança que está em formação é uma vida. Imagine. As crianças no ventre são tratadas como um problema a ser descartado no dia seguinte. Vocês me entendem o que eu quero dizer? No dia seguinte. A pessoa não se previne, ela não se cuida, aí no dia seguinte, como se a criança fosse o maior problema que ela pudesse ter adquirido no outro dia. Uma pátria de violência crescente, cuja dor pode ser expressa
nessa cena: eles não têm mais vinho. Essa é a frase. Eles não têm mais alegria. Ou os senhores acham que com a política o povo brasileiro tem tido alegria? Com a economia o povo brasileiro tem tido alegria? Com as circunstâncias em que nós vemos as relações de poder no Brasil, uma das piores desigualdades do mundo, em que os poderosos são intocáveis. A lei não funciona para eles, simplesmente não funciona para eles. A lei funciona nas costas do mais fraco e daqueles que ousam questionar o poder dessa elite que domina e massacra a nossa nação há séculos. A história de nepotismo, a história de clientelismo e de todos os desvios morais na área pública, desde que o mundo é mundo nesse país. Então, essa frase aplica-se. E, portanto, por trás disso tudo, sem exagero nenhum, está a pata suja do demônio. Quem se diverte com isso? Se o povo não tem alegria, se não há uma alegria no coração do povo brasileiro, tem alguém se divertindo às nossas custas. Tem alguém rindo de nós, zombando de nós. Riem-se de nós, os insensatos. Erguem-se em vão contra o Senhor. Um hino antigo que se cantava. Não falando apenas dos hereges, das falsas doutrinas que se multiplicam num povo desesperado. Ou os senhores acham que um povo desesperado não vai buscar em falsas doutrinas uma resposta, em falsas religiões uma resposta, no desespero uma resposta? Contudo, na cabeça de Nossa Senhora está uma coroa de 12 estrelas. Ela é a rainha, a semelhança da rainha Esther, que tinha algo de muito importante para pedir ao rei, no caso Assuero, mas aqui o rei é o próprio Deus. Então Esther é apenas imagem, sombra do que é Nossa Senhora. Assim como Nossa Senhora se apresenta diante de seu filho Jesus para pedir por aquele casamento, por aquela família, lá no Antigo Testamento, uma rainha se levantou para pedir em favor do povo. Ela se veste, como diz o salmo da missa de hoje, com veste esplendente, com ouro mais fino. Ela coloca os braceletes, os brincos, como só uma mulher delicada, santa, pode se vestir, com modéstia, com graça, com beleza. As vestes da Virgem Maria reluzem mais do que o ouro de Ofir, porque ela se veste da graça divina, ela se veste de santidade. Diz o texto do Apocalipse que ela vestia o sol, vestida do sol. O sol é Deus, o sol é Cristo, sol nascente que nos veio visitar. E ela então, vestida com a beleza da alma, com a beleza da graça, com a beleza da pureza, virgem, antes, durante e depois do parto. Então ela se apresenta pura e santa. É isso que agrada os olhos de Deus. Como negar a uma mãe, rainha, o que ela vai pedir? A uma mãe obediente, o que ela vai pedir? Onde Eva havia fracassado, onde eu e você fracassamos, ela é a única que pode se levantar na presença de Deus, com dignidade, com veste esplendente, e pedir o que ela quiser. Ela é a onipotência suplicante, a que pode suplicar tudo, e tudo
alcançar das mãos de Deus, porque jamais ela se levantaria para pedir outra coisa que não estivesse no coração de Deus, no coração de Jesus. Eu faço isso, você faz isso, nós fazemos, de pedir o que Deus não quer, de pedir para nós o que seria a nossa desgraça, o que seria o nosso fim. Ela não, ela sabe, ela sonda o coração de Deus, ela conhece o coração de Deus, ela só pode pedir o melhor para aquela família. Ela só pode pedir o melhor para a nação brasileira. Então nós temos uma rainha sentada no céu, a rainha do Brasil, a rainha do povo brasileiro. É uma bobagem, eu li esses dias, pensar que o Brasil deixou de ser monarquia. Aquela monarquia dos Habsburgos, dos Bragança, aquela sim, aquela foi. Mas o Brasil continua sendo uma monarquia no céu. A princesa Isabel, em 1888, sabia que não ia herdar o trono, que os poderosos já maquinavam. Imagina libertar os escravos. Ela é chamada de a Redentora. Ela que não podia ter filhos e que tinha feito uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Em 1888, no ano, portanto, da libertação dos escravos, ela vai até a vila, que hoje é Aparecida, e faz a entrega de uma réplica da coroa que ela usaria, que ela seria a imperatriz. Sabia que não? Estava tudo tramado. E ela entrega a coroa que até hoje está em Aparecida, que é a coroa oficial, e entrega junto com a coroa um bilhete que está guardado na Basílica, em que ela faz uma oração, ela escreve uma oração, dizendo: quando eu não estiver aqui, e se eu não puder receber, a senhora se sentará no trono, receberá a coroa que seria minha, e a senhora governará o povo brasileiro. Então nós temos uma rainha intercessora no céu, diante do trono da graça, suplicando pelo povo brasileiro. Então não pensem, poderosos dessa nação, que o que vocês estão fazendo passa impune diante dos olhos de Deus. Não pensem, poderosos dessa nação, violentos dessa nação, que brincam e zombam com o povo. Essa que já foi a maior nação católica do mundo, o Brasil já foi a maior nação católica do mundo. Não se encontrava no Brasil um brasileiro que não fosse batizado, um brasileiro que não tivesse feito a primeira comunhão. Essa já foi a maior nação católica do mundo. E tem sido feito um trabalho há pelo menos um século. Não vou dizer os agentes, que vocês imaginem quem são, para destruir no coração do povo brasileiro não somente a religião católica, mas os valores da nossa fé, arrancando do povo brasileiro a esperança, arrancando do povo brasileiro o ânimo. Porque uma coisa é você sofrer, outra coisa é você perder a esperança e achar que não há mais o que se fazer. E aí todo tipo de situação em que o nosso povo parece, não sei se lhes dá essa impressão, paralisado. Nesse momento, pelo menos, a impressão que dá, um povo paralisado de medo, um povo paralisado pela dor. Mas Nossa Senhora vê, Nossa Senhora ouve, Nossa Senhora escuta o clamor desta família, que é a nação brasileira. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. E é essa a impressão que dá. Parece que nunca chegou a hora do Brasil, meu pai. Quando vai chegando a hora do povo brasileiro, parece que é isso que a gente está ouvindo, né? Não chegou ainda a hora. Mas Nossa Senhora, ela adianta o relógio de Nosso Senhor. É a única que tem esse poder de fazer o relógio de Deus se antecipar, correr na frente, começar a missa antes da hora, como comecei hoje. É a única que tem esse poder de trazer o que só em sonho, às vezes nem sonho, poderíamos almejar.
porque sabemos que não merecemos. E Nossa Senhora então diz aos serventes, veja, ela não recebe uma resposta positiva de Nosso Senhor. De Nossa Senhora ela recebe uma resposta de calma, vai dar tudo certo. Mas ela confia tanto na resposta do filho, que ela diz então aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o evangelho de Nossa Senhora. Todo mundo já ouviu isso, mas precisamos gravar no coração. A resposta para o povo brasileiro nunca esteve em Brasília. A resposta para o povo brasileiro não está em Brasília. Não é de lá que vem a resposta. A resposta vem de Aparecida do Norte. É em Aparecida que está o evangelho que o Brasil precisa ler. É em Aparecida que ecoa por Brasil inteiro a resposta: fazei tudo o que meu filho vos disser. Vocês querem uma nação abençoada? Façam o que Jesus disser. Vocês querem uma economia pujante que resolva para que não haja miséria? Ninguém quer ficar em primeiro mundo, nação rica. São espiritualmente os piores que tem no mundo. Não estamos atrás disso. Queremos dignidade para o povo brasileiro. Então fazei tudo o que ele vos disser. Mas a política, fazei tudo o que ele vos disser. O evangelho não podia ser mais claro. A resposta não está no Palácio dos Bandeirantes. Não está. Esteja sentado lá quem estiver. A resposta não está na prefeitura. Nunca esteve. Seja quem for o eleito. A resposta está no coração de Jesus. No coração misericordioso de Deus. A resposta está onde a nação brasileira nasceu. A igreja foi a primeira entidade publicamente a exercer algum ofício nessa pátria, nessa nação que depois se chamaria de Brasil. Foi uma missa. E aqui eu termino. A transformação de água em vinho não é à toa, ao acaso, que seja o primeiro milagre. O primeiro milagre remete à Eucaristia. Façam tudo o que ele disser. E o que ele disse? Façam isto em memória de mim. A resposta que nós almejamos como nação se encontra na missa, na palavra que ouvimos e na Eucaristia que recebemos. Em ouvir e obedecer a Jesus e receber dele o vinho transformado. Ali no Evangelho, a água que se transformou em vinho, na missa, o vinho transformado no sangue, no corpo, na alma, na divindade de Cristo Jesus. Essa é a resposta que você e sua família precisam. Não, meu irmão, um psiquiatra, um psicólogo pode ajudar, um pedagogo pode ajudar bastante, os professores são uma bênção, devem ser uma bênção na nação brasileira, os padres ajudam, é a nossa missão, mas a resposta está na palavra e na Eucaristia. É isso que o Evangelho diz. E Nossa Senhora nos pede a obediência que ela teve, obediência à palavra, e uma vida toda eucarística, porque ela é a mãe da Eucaristia. Quando o sacerdote levanta a hóstia, ali está a Virgem Santíssima, como estava no Calvário, aos pés da cruz, intercedendo por você, pela sua família. Então eu convido você nesta manhã a pedir, diga para Nossa Senhora que apresente a Jesus o vinho que você precisa ter renovado na sua casa, o vinho novo de graças e de bênçãos, o vinho que a nação brasileira mais necessita, que é a volta do povo ao Evangelho, a volta do povo à prática da Eucaristia. Sim, mãezinha querida, é o que tua igreja hoje, tenho certeza, a igreja do teu filho, a nossa igreja pede no Brasil inteiro, que haja uma grande renovação espiritual na nação brasileira, e que possamos, ouvindo o teu filho e participando do sangue do corpo dele, sermos uma nação
que verdadeiramente serve ao Senhor. Assim seja. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva!